Olá, crianças, boa noite, né? Graça e paz, né? Vamos dar início à nossa aulinha de hoje, né? E a tia vai falar de uma historinha que tem na Bíblia que fala de três personagens, onde é o pai e dois filhos. Tia, mas eles estão tudo no tamanho. Então, sim, meus amores, porque eles já eram, os dois filhos, eles já eram maior de idade. Então, aqui é o pai e aqui são os dois filhos. Eles já eram todos maiores de idade. Por isso que eles estão tudo nesse tamanho. Amém, meus amores? Então. Mas o que a tia quer contar? A tia quer contar a história de dois filhos e um pai, né? Esses filhos, tinha um que era o mais jovem, que ele era muito abençoado, mas muito abençoado mesmo. E então ele chegou para o pai e falou que queria os seus bens. O pai dele era rico. E aí ele falou que queria a parte da sua herança, né? E o pai pegou e a parte do que cabia a ele entregou para aquele filho. Só que poucos dias depois, aquele filho foi embora, criança. Ele foi embora para bem longe, bem longe. E quando ele chegou em esse outro lugar, ele começou a gastar, meus amados, gastar desgovernadamente. E ele gastou todo o seu dinheiro, todo o seu dinheiro, só com coisas que desagradavam o coração de Deus, né? Deixando o Senhor triste, 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 triste. E aí, quando foi um dia, veio uma grande fome naquele país. E aquele homem começou a passar fome, começou a passar necessidade, começou a sofrer muito. E ele saiu à procura que alguém o ajudasse. E então ele conseguiu um trabalho com um cidadão daquela cidade, onde aquele moço lá deu um serviço para ele para cuidar dos porcos daquele moço. E então, ele cuidando dos porcos lá, dando comida e etc e tal, ele começou a pensar, ele começou a sofrer, e ele começou a pensar tanta fartura que tinha na casa do pai dele, né? E ali ele estava passando fome, e ele começou a falar assim: quantos trabalhadores do meu pai estão em pão com fartura e eu aqui passando fome, né? Então ele foi ficando triste, 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 triste. E diante de tudo isso, criança, ele começou a pensar: eu vou voltar para casa do meu pai. Mas antes dele arrumar as malas para voltar, ele começou a pensar em todo um discurso, como ele ia chegar e falar para o pai dele que tinha pecado, que estava arrependido, né? Que sabia que não era mais digno do pai o chamar de filho, mas que tratasse pelo menos como empregado, né? E aí, criança, quando foi um dia, aquele homem veio embora. Ele voltou para a casa do seu pai. Só que ele vinha tão triste, mas tão triste, que ele vinha pensando assim: como seria o encontro dele com o pai dele? Eu acho que muitas horas, criança, ele ficava assim, chegando em casa e ele pensando assim, de não abrir os olhos para não ver a cena. Ele tinha medo que o pai o rejeitasse. Até então ele não sabia como o pai dele ia o receber, né? Mas criança, quando ele foi chegando em casa, que ele estava preparando tudo aquilo que ele já tinha preparado antes para falar com o pai dele, para pedir perdão, para dizer para o pai dele que tinha pecado, que tinha pecado contra o céu, que tinha pecado contra ele diante do pai dele, não era mais digno de ser chamado de filho, mas que o tratasse como empregado. Então, criança, quando ele estava pensando tudo isso, que ele foi se aproximando, o pai dele já veio e o abraçou. O abraçou muito, 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 muito. Porque o pai estava com saudade do filho. Porque aquele filho estava perdido, criança, e foi encontrado, meus amores. Então, o que a tia quer falar para vocês? Vocês vão encontrar essa palavrinha. A tia vai passar bem aqui. Você lembra que quando você vai lá na casa do coleguinha, você vai olhando a rua, aí você chega na casa, aí lá você bate na porta
e chama pelo nome do pai ou pelo nome da criancinha, do coleguinha que vocês vão. Pronto, pois aqui na Bíblia não é diferente. Vocês vão abrir a Bíblia e vão lá em Lucas. Aí lá em Lucas, depois que vocês encontrar Lucas na Bíblia, aí vocês vão lá no capítulo. Vocês vão encontrar o capítulo 15. E aí vocês vão lá no versículo. Aí vocês vão encontrar o versículo 11. Então, do 11 ao 32, vocês vão ler toda essa historinha, o qual a tia está falando. Tá bom, meus amores? E, dando continuidade, o que aconteceu? Pois é, ali o pai recebeu o filho com todo amor, festejou, ficou totalmente agradecido a Deus pela volta do seu filho, pela volta daquele filho que estava pelo mundo, que estava perdido e foi encontrado, voltou para os braços do seu pai novamente. Pois é, meus amores, o que a tia quer dizer para vocês? Que Deus, ele é gracioso com aquelas ovelhas perdidas. Quão gracioso o Senhor é. O Senhor será com os seus filhos amados, que verdadeiramente se arrependem. Aí você diz, tia, mas eu sou só uma criança, tia, eu não pego. Pois é, mas a tia quer dizer para vocês que às vezes vocês ficam de birra com o papai. Às vezes vocês ficam de birra com a mamãe. Vocês desobedecem o papai e a mamãe, né? Pronto. Pois Deus, ele não gosta disso. O Deus, ele não gosta de uma tal forma que lá no livro de Mateus 10, do 40 ao 42, a palavra do Senhor diz que aquele que rejeitar um profeta, quer dizer que rejeitar o pastor, que rejeitar a tia, que dá a aulinha para vocês, e vocês não estão rejeitando a mim. Vocês estão rejeitando ao Senhor, está na palavra dele. Vocês estão rejeitando o Senhor Jesus. Vocês estão afastando o Senhor Jesus para longe de vocês, criança. E não é isso que vocês querem para vocês. Vocês querem que o Senhor esteja pertinho, né? Coladinho com vocês. Pois é, meus amores. Então, a tia vai pedir que vocês estejam fazendo como tarefinha um vídeo pedindo perdão ao papai ou à mamãe por aquilo que você fez que desagradou o coração do Senhor e que desagradou o coração do papai ou da mamãe, tá bom? Você vai fazer esse vídeo, vai mandar para a tia, né? Vai ler todo esse texto para você entender a historinha. E aí você vai fazer o vídeo, vai mandar para a tia no PV da tia ou no grupo da igreja, né? A tia quer dizer para vocês que breve nós estamos voltando com os nossos cultos presencial. Em nome de Jesus. E nós temos grandes novidades, grandes coisas abençoadas da parte do Senhor para as nossas vidas, para nós viver juntos, viu? Mas até lá nós vamos continuar pela aqui, né? Mas vamos obedecer a palavrinha do Senhor, amém, meus amores? Estejam sempre guiados pela palavra do Senhor. A tia ama vocês.